Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus. Como é que vocês estão, meus amados? A paz do Senhor Jesus, a paz gloriosa, maravilhosa, poderosa, plena, eficaz do nosso Senhor para você, nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Já estamos chegando no Natal novamente. Como tá passando tudo rápido, né, queridos? A paz do Senhor Ritinha. A paz do Senhor. A paz do Senhor Theo. Nós estamos com a visita hoje, em nome de Jesus. Quer vir aqui falar, Theo? Não? Então tá bom. Glória a Deus. Aleluia. Fala no meu. Fala bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Fala bom dia. Fala aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Esse é o Theo. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Amém, glória a Jesus, louvado seja Deus. Já começamos nosso dia feliz, né, com uma criança aqui com a gente, o filhinho da Rita. Estamos na bênção e na graça do Senhor, na dispensação dele, né, queridos, em nome de Jesus. Fazendo um pouco de frio aqui em Oroeste. Como é que tá aí com você? Como é que vocês estão? Eu sou a irmã Roseli Ribeiro, estou aqui na Rádio Estúdio FM de Oroeste, São Paulo, 87.9, né? Você sintoniza aí que nós estamos aqui hoje, todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, para levar até você uma palavra de Deus, para nós meditarmos, para nós sermos edificados, alimentados pela palavra, porque ela é o nosso pão vivo. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, ele se manifesta pela sua palavra nos dias de hoje. Quer receber essa presença maravilhosa? Você quer estar com ele, meditar e ser alimentado por ele hoje? Pela sua palavra, então fique conosco, que ele vai falar com você como ele sempre tem falado. Amém, queridos? Vamos orar então, né? Para que nós sejamos abençoados aqui, que a presença de Deus se manifeste nessa casa, aqui nesta rádio, neste pequeno estúdio, mas se a presença dele estiver aqui conosco, nós seremos mais que vencedores. Aleluia! E anunciaremos a salvação do nosso Deus. Então oremos. Eu oro daqui, você daí, e a gente consegue, olha, fazer um barulho no inferno. E fazer o inferno recuar. Porque quando nós abrimos a nossa boca, em nome do Senhor Jesus, o inferno recua. Ele não avança. Porque ele não pode tocar naqueles que são de Deus. Porque ele não pode tocar naqueles que clamam pelo nome poderoso de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então oremos com fé, com fervor, para que isso se manifeste na nossa vida. O inferno vai recuando e as bênçãos de Deus vai sendo derramadas sobre nós. Amém. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui neste lugar para falar da tua palavra poderosa. Que ela se manifeste com poder, com graça, com milagres, com prodígios, com maravilhas no nosso meio. Porque nós cremos, eu creio, a Ritinha crê, Pai Santo, que ela tem poder para transformar as nossas vidas, escrever uma nova história para nós e para todos aqueles que creem. Nós convidamos, Pai querido, todos os ouvintes da Rádio Estúdio FM, todos aqueles que ouvirão depois pelas mídias sociais essa programação, que eles sejam verdadeiramente tocados por Ti, que os corações estejam, Pai, abertos, para que essa palavra seja plantada nos corações e ela possa vir frutificar. Meu Deus, se esse coração for uma terra fértil, vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, porque assim está escrito na Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, pela rica oportunidade, por nós como vasos pequenos de barro e imperfeitos, ó Pai, ainda assim ser cheio do Teu poder, da Tua graça e do Teu amor dentro de nós, e o Senhor poder usar-nos como fonte de bênção, como fonte da Tua palavra que jorra através de nós, ó Deus querido. Então vai manifestando o Teu poder nas vidas, Pai, que estão ouvindo, que elas possam verdadeiramente ser tocadas por Ti, ser libertas do mal. Meu Deus, em nome de Jesus, que o inferno vá recuando da vida do Seu povo, vá batendo em retirada, porque a Tua palavra diz que se por um caminho ele veio, por 7 ele vai bater em retirada, em nome de Jesus. A Tua palavra também diz, papai, que
Toda maldição, Pai, ela não prospera na vida daqueles que são seus. Toda palavra enviada, nós repreendemos agora essa má palavra, essa maldição. Em nome de Jesus, nós quebramos, Pai, o efeito dessas palavras contrárias sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o seu povo se levante no poder e na autoridade do teu Santo Espírito para repreender o mal, repreender as palavras contrárias, Pai, que muitos jogam sobre a nossa vida. Toda inveja cai por terra, meu Deus. Toda armadilha de Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Pai Santo, tira a tristeza do coração do teu povo. Essa tristeza, Pai, que às vezes leva a pessoa a cometer atos impensados, como um rapaz na beira do rio essa semana, nesse fim de semana. Deus de poder, Tu és o Deus da vida, Senhor. Tu és o Deus que trouxe a vida para nós. Nós não podemos pegar essa vida e desperdiçá-la. Ah, Senhor, tem misericórdia, entra nesses corações desesperados que não vê uma manhã, mas que o Senhor venha, manifeste-se a eles, que Tu és a luz que nos guia, que nos ilumina, e o amanhã com o Senhor é maravilhoso. Amanhã com o Senhor tem paz, tem alegria do Teu Santo Espírito. Oh, Pai, tem misericórdia, alcança essas vidas vazias e encha de Ti, que eles possam clamar, saber que é um Deus dos céus que zela pelo seu povo, que não abandona o seu povo hora nenhuma, que está conosco em todo o tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós continuamos com a nossa bandeira do Brasil aqui para profetizar que esta nação será liberta do mal, será liberta do comunismo, será liberta, Pai, de toda injustiça, de toda impiedade, será liberta de todo o mal que atinge, que assola o nosso povo e o nosso país. Nós cremos no poder do Senhor. Levanta o Teu povo, Pai, em arrependimento genuíno, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia, glória a Jesus. Oh, meu irmão Max está aqui. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá, né? Vamos ler a nossa palavra de Deus. Falei até para a Ritinha, falei, ai, tinha que vontade de mudar, mas não dá. Vamos falar. Você me ajuda aí, viu, irmão Max? O trem hoje é difícil, mas é uma palavra de alerta para nós, né? Para nós nos santificarmos cada vez mais. Que a Bíblia diz que no fim dos tempos, o sujo ia ficar mais sujo ainda. Mas o limpo ia se limpar cada vez mais e ficar mais limpo ainda. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 5. Tem uma história que o Senhor vai contar para exemplificar como nós devemos mudar, né? Então vamos lá. Isaías, capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil. Cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Para que, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, nem crescerão nela as sarças e os espinheiros e as nuvens. Darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, e eis aqui opressão. Retidão esperou, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra.
Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã, seguem a bebedeira, e assim continuam até a noite, até que o vinho esquente. Harpas, alaúdes, tamborins, gaitas, vinho, há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Aleluia! Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos humilharão. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus Santo será santificado em justiça. Aí ele continua. Ai dos que puxam iniquidade para si. Ai dos que chamam mal por bem. Ai dos que são sóbrios aos seus próprios olhos. Ai dos que são campeões em beber vinho e homens fortes para misturar bebida forte. Aleluia. Ai, irmãos. Louvado seja Jesus. Deus estava numa contenda com o seu povo, né? Chamando o seu povo para reflexão. Eu plantei vocês. Assim como Deus tirou do Egito o seu povo Israel. E ele caminhou pelo deserto 40 anos. Nunca faltou nada para esse povo. Nunca faltou calçado, nunca faltou roupa, nunca faltou alimento, nunca faltou água, nunca faltou a presença do Senhor. Eles viram maravilhas. E Deus deu aquela terra que ele havia prometido, porque Deus é fiel nas suas promessas. Porém, irmã Rosimeire, Joseph Shula, meu Deus, irmã. Olha aí, cadê o irmão Maxwell, Senhor da glória, me dá graça. É o rabino Joseph Shula, meu pai. Então, queridos, aí o Senhor fala assim, eu fiz tudo por vocês. E ele ainda faz uma pergunta aqui, o que é que faltou eu fazer para vocês? O que faltou de cuidados? Olhe para a sua vida, eu olho para a minha vida. Um dia nós saímos do Egito também. Um dia nós também deixamos o pecado, porque a mão forte do Senhor nos alcançou, e ele nos tirou de lá com o braço forte, com a mão estendida. Nos trouxe para a sua presença, nos limpou, tirou as pedras da nossa vida, fez tudo que era bom para nós. Ele mesmo veio e cuidou, né, Cidinha, Pai Senhor, querida? Ele mesmo veio e cuidou de nós. Porém, nós esquecemos a fonte das águas vivas e fomos beber em águas rotas, águas sujas, águas podres. E o Senhor está falando, vem ver. O Senhor não tem medo de falar para nós, fale para mim. Um dia o Senhor falou, né, também. Ele falou assim, faz juízo. Vem, conversa comigo, fala comigo. O que é que está te faltando? O que é que eu não te fiz? Irmão Rosimeire, glória a Deus. O que é que eu não te fiz? Porque eu fiz todas as coisas para você. Porém, você se desviou dos meus caminhos. Por quê? Porque você quis se parecer com o mundo. Israel, quando estava lá, na terra prometida, eles queriam participar das coisas das nações. Eles queriam também, tanto que um dia, eles chegaram para o profeta Samuel e falaram assim, Samuel, nós queremos um rei, porque todo mundo aí tem um rei, e nós também queremos ter. Aí Samuel chegou diante de Deus, né, falou, Senhor, esse povo não quer mais a mim, eles querem um rei. O Senhor falou assim para Samuel, eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Então dê um rei para eles. Dê um rei, eles não querem que eu seja rei sobre eles? Não tá bom comigo? Então tá bom, dê um rei. Aí deu Saul para eles.
Entenderam? E o Senhor nos chama aqui para conversar. O que é que está faltando para vocês? Eu cerquei, eu limpei, tirei as pedras, plantei excelentes vides, a melhor semente de uva eu usei, né? Edifiquei no meio dessa vinha uma torre forte. Eu mesmo sou essa torre que está no meio de vocês, olhando, prestando atenção para os ataques do inimigo. E toda vez que o inimigo tenta te laçar, toda vez que o inimigo tenta te pegar, eu sou a torre forte, eu estou lá para te proteger. Eu fiz tudo isso para que vocês dessem frutos, uvas boas, uvas doces. Porém, povo, vocês deram frutos amargos. Agora, por isso, porque vocês não valorizaram o que eu fiz, porque vocês não me quiseram mais como Deus, porque vocês me desobedeceram, porque vocês estão andando no caminho do ímpio. Ao invés de você ser luz para o ímpio, o ímpio é que é treva para você. Então, agora, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Porque um pai corrige o seu filho. É que nem a gente, quando está falando para os filhos da gente. Quantas vezes eu já te falei que isso não é bom? Quantas vezes eu já te falei para não ir naquele lugar? Quantas vezes? É a mesma coisa Deus aqui. Quantas vezes eu te falei? O que foi que faltou, povo meu? O que foi que faltou para você me abandonar? Para você querer se juntar com os ímpios? Aleluia! Glória a Jesus! Então, eu peço, o que mais podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? É que nem quando ele chegou para Davi, né? Davi pecou com Betseba. E aí, Deus mandou o profeta lá para falar com ele. Falou, Davi, o que mais que você queria, meu filho? Eu fiz tudo para você. Eu te dei um reino, eu te dei a minha presença, eu te dei as mulheres que você quis, porque Davi também teve muitas mulheres. Davi, o que mais que você queria? Ele queria a mulher do Urias. Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá e queremos mais? E queremos geralmente aquilo que não é para nós. Aquilo que não serve para nós. Não é? E aí a pessoa está servindo a Deus e está sonhando com outras coisas. O Senhor chega para nós e fala assim, que mais que você quer? A minha presença não te basta? O que eu estou te dando não tá bom, filho rebelde, filho que só reclama, filho que não se contenta com nada. É assim. É assim que estava acontecendo com o povo de Israel e acontece ainda hoje. Essa semana mesmo, esse fim de semana, foi um tumulto na internet, né? Assim, para quem é desse meio evangélico aí, por exemplo, o pastor primo do Theo Hayashi, nossa, o menino é uma bênção, o Theo, né? Eu nem sabia desse primo, mas o primo ajuda ele na igreja, né? Na igreja, uma igreja muito, muito linda aí, servos do Senhor. Descobriram que o cara há muito tempo já frequenta prostíbulos. E tá no altar, louvando, ensinando casais e tal, frequentando prostíbulo. É o que Deus fala. Mas o que mais que você queria? Você queria um prostíbulo? Eu te dei uma esposa, eu te dei uma igreja, eu te dei ovelhas para cuidar para mim. E você foi querer prostíbulo. Né? É essa a pergunta que o Senhor faz. Eu cuido de você. E se por um acaso você não se sente cuidado por Deus, saiba que Ele cuida de você. Ele é seu pai, Ele é seu amigo, Ele é seu protetor, seu cuidador. Ele é zeloso, Ele trata nós como a menina dos olhos. Sabe quando vem um cisco no nosso olho, aquela proteção assim, assim que a gente eu vou enfiar o dedo no teu olho. O que é que a minha primeira providência é a sua, né? É tampar o olho e proteger. É assim que Deus faz. E ainda tem uma outra explicação que fala, você, na hora que você olha no olho, a outra pessoa está pequenininha lá dentro, não é? É assim que nós estamos dentro de Deus. Deus cuida de nós. Mas quando Ele cuida, Ele também Ele quer que nós sejamos gratos a Ele. Por tudo que Ele faz. Porque Ele cuida. Ele está falando aqui para nós. Eu plantei vocês. Eu limpei você. Eu tirei as pedras, eu tirei tudo que te atrapalhava. E aí você veio e me largou. Aleluia! Aleluia! E ele fala assim, ó.
Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a cerca, porque Deus que protege, Deus não vai proteger mais. Para que sirva de passo, vai vir o inimigo. Derrubarei a sua parede. Eu sou a tua parede, a tua proteção. Agora eu vou tirar. E aí, na hora que nós estamos sem Deus, o que vira? E tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarzas e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela. Não tem mais bênção. Fora da presença de Deus. O que é que a gente vê por aí? Pessoas secas, pessoas desprovidas de graça, pessoas desprovidas de tudo. Por quê? Porque não quiseram ser fiéis a Deus. Aleluia! Aleluia! E Deus vem e faz. E o pior de tudo, queridos, é que Deus começa o seu juízo pela sua casa. Quando Ele começa a expor, né? Quando Ele começa a tratar. Que Deus venha nos livrar. Porque nós não fomos feitos. Nós não fomos feitos para a Babilônia. Lembra da semana passada que eu estava aqui falando? Que nós não fomos feitos para a Babilônia. Nós fomos feitos para ser vinha maravilhosa de Deus. Não fomos feitos para a Babilônia. Por conta desse comportamento aqui. O Senhor chega para eles e fala assim, agora acabou tudo. Aí leva eles cativos para a Babilônia. Mas a Babilônia é o lugar do crente? Aí que a gente cantou, né, aquele hino lá do Sérgio Lopes, chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá e do inimigo te libertará. Nas garras do inimigo não é o teu lugar. Se você foi para aí porque você não deu ouvidos à palavra de Deus. Não deu ouvidos à palavra de Deus. Mas aí não é o teu lugar. Babilônia, lugar de sofrimento, lugar de escravidão, não é lugar do povo de Deus. Clama ao Senhor, Ele te ouvirá, e do inimigo Ele te libertará, diz a canção. E é uma canção hebraica, né? Acho que é um salmo. Aleluia! Mas o que acontece? A gente vai convivendo com isso. A gente vai convivendo com o mundo. E quando a gente menos percebe, nós já estamos envolvidos com as coisas deste mundo. E nós não fomos feitos para nos envolver com as coisas do mundo. Nós somos a luz do mundo. Na luz do mundo, em nós não pode haver trevas, irmão. Tudo que é de errado no mundo, nós não podemos nos conformar com isso. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Não vos conformeis com este mundo, mas antes renovai a vossa mente. Não vos conformeis, não fique com a forma do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Então nós não podemos. Aí nós vamos aos poucos. Quando a gente vê, a gente estava que nem o povo de Israel aqui, ó. Ai dos que se ajuntam de casa em casa, reúnem. Ai daqueles que acham que está tudo certo e só ficam fazendo festa. Pensando que já está tudo certo, ó. E fiquem como únicos moradores no meio da terra. Estão pensando que é só vocês que existem. Ah, tá tudo bem? Aí o Senhor vem e fala, ai dos que se levantam pela manhã e seguem na bebedeira. E continuam até a noite. Ai dos que vivem aí, ó, no meio do harpas, alaúdes, tamborins, gaitas e vinho, nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor. Ai, o meu povo está sendo levado cativo por falta de entendimento. Por falta de entendimento, o meu povo pereceu. Depois o Senhor falou sobre isso. Portanto, o inferno, Deus me livre, gente, olha o que o Senhor fala. O inferno grandemente se alargou, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá descerão o seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa e os que entre eles se alegravam. Eles pensavam que estava tudo certo, a vida, vamos aproveitar a nossa vida, nós é que mandamos em tudo aqui, tá tudo certo, tá tudo certo. Porém, o Senhor vem e fala, não, não é assim. Aleluia! Então ele continua aqui, ó. Ai dos que puxam a iniquidade para si com cordas de vaidade e o pecado com cordas de carroça. Nós mesmos atraímos o pecado para nós. Por quê? A gente começa a olhar do outro lado e começa a achar que tá bom. Começa a não contestar mais.
começa a aceitar as coisas. Eles transformaram a verdade de Deus em mentira e a gente não se levanta para defender a verdade de Deus. Ah, mas é assim mesmo. Ah, tá escrito que no fim é assim, mas a Bíblia nunca falou que é para a gente parar de proclamar a verdade. Não é? Não, irmãos, não é assim que Deus, não é isso que Deus espera. Deus espera que nós venhamos a dar frutos doces. Frutos doces. Defender a sua palavra e ter um comportamento digno de acordo com a sua palavra. Não se misturar com o que está de ruim no mundo. E as coisas do mundo, elas são tão assim, Satanás é astuto, né? Ele não vem com chifre, com tridente, com garfo pegando fogo para... Não, ele vem com sapatinhos de algodão, ele vem de mansinho, infiltrando as coisas de cada vez. Por quê? Porque ele tem paciência. Ele tem paciência, né? É que nem eu tava falando com a minha mãe esse fim de semana. Falei, mãe, mostrando uns vídeos para ela. Falando assim, mãe, o comunismo, ele começou a ser implantado no Brasil há uns 50 anos atrás, pelo menos. E eles não têm problema. Aí tem uma fala do Lula falando, uma fala do Lula no YouTube falando que demoraria uns 40 anos para a gente conseguir transformar a mente do brasileiro, para que o brasileiro pudesse compreender o comunismo e aceitar. E faz quanto tempo que ele falou essas coisas? Uns 30. E ele não está conseguindo? Quase não está conseguindo, porque a nossa sociedade está muito deturpada. E o que é que ele fala? Que aqui no Brasil seria diferente a implantação do comunismo, porque o nosso país é diferente. Porque o nosso país é muito cristão. Então dava mais trabalho. Exatamente. Tem um vídeo no YouTube, você pode procurar. Ele mesmo falando sobre isso. Mas eles, como Satanás, eles foram entrando aos poucos, destruindo aos poucos. E quando a gente vê, nós estamos assim, ó, até crente sendo comunista. Aleluia! Até cristão sendo comunista na nossa terra. Gente, mas isso não pode. Isso não é de Deus. Por quê? A gente foi se adaptando, tomando a forma do mundo. Não é verdade? Aí eles começam, por exemplo, queridos, que a gente tem que prestar muita atenção, eles começam corrompendo, você sabe o quê? Corrompendo as palavras. Corrompendo as palavras. Por exemplo, presta atenção. A palavra prostituta, ela é muito forte, não é? Ela é muito forte. O que é uma prostituta? Uma mulher que vive, o seu trabalho é se prostituir, né? Ela vive, ela ganha dinheiro com isso. Só que agora, mas só que a palavra prostituta é uma palavra forte. Ela já causa, né, aquele espanto nas pessoas. O que eles fazem? Eles vêm e trocam a palavra. Aí eles falam assim, elas são do job. Elas são do job. Pronto, mudou o significado. Job quer dizer trabalho em inglês, né? Ou seja, cadê as prostitutas? Não tem mais agora, elas são do job. Olha que chique. Assim que o inimigo trabalha. Aí ele vai indo, né? Aí tem mais coisas, liberdade. Eu quero ser livre. Liberdade, por quê? A palavra liberdade se confunde com devassidão. Aí você vai trabalhando a mente da pessoa, ela pensa que ser devasso, fazer o que quer é ter liberdade. Mas não é assim. Uma mulher feminista, agora ela virou uma mulher empoderada. E tá assim dentro das igrejas, ó, de mulher querendo ser empoderada. Destruindo o seu lar, destruindo a sua família, porque elas estão mandando. Por quê? Porque os homens perderam seu lugar de macho alfa. Agora eles são macho... Como é que fala aqui que eu achei uma palavra? É macho top. Hétero top é o hétero, né? Sem dureza, sem rigidez, sem firmeza. Porque senão ele é um macho tóxico, aí não dá. Então o homem perdeu o seu lugar de ser cabeça do lar, a mulher assumiu, esse lar nunca vai dar certo. Nunca vai. Mas é bonito e a gente vê dentro das igrejas demais. A mulherada empoderada, achando que tá bonito esse negócio. Esse negócio é horrível. É contra a palavra do Senhor. Porque o cabeça do lar é o homem. Um lar onde a cabeça é a mulher não vai dar certo. Não vai dar certo. E a gente não pode se conformar. E o inimigo vai trabalhando. E vai destruindo aos poucos. Aos poucos. E Deus está falando. Não foi para isso que eu plantei vocês.
Não foi para isso que eu cuidei de vocês. Não foi para isso que eu abençoei vocês. Não foi para isso. Foi para nós sermos diferentes, ser sal e luz sobre essa terra. Aleluia! Ah, meu Deus! Ai dos que chamam o mal por bem e o bem de mal. Ai dos que fazem das trevas luz e das luz trevas. Dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Deus está falando, ai de vocês que perverteram a minha lei. Tudo que eu falei que era pecado, vocês falam que não é. E tudo que é pecado, vocês falam que pode. Tudo que é das trevas, vocês falam que não é trevas. Vocês não sabem nem discernir mais entre luz e trevas. Vocês estão contaminados. Ai, 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 ai. Ai dos que falam que o amargo está doce e o doce está amargo. Porque tem gente que fala essa vida com Deus de santidade. Quero não, acha, para que isso? Deus quer meu coração. O meu coração é de Deus. Deus sabe do meu coração. Se você soubesse que Deus sabe do seu coração e sabe mesmo, você teria mais temor diante do Senhor. E não viveria assim. Está totalmente errado, irmãos. E isso, qual é a consequência disso? É Deus nos abandonar. É Deus tirar a cerca de proteção dele. É Deus falar, então, viva do seu jeito. Ai, meu Pai. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. A sabedoria não vem mais do Senhor, que é a própria sabedoria. A sabedoria agora não vem mais do conhecimento bíblico, de aplicar as leis bíblicas. Agora a sabedoria, ela vem de mim mesmo. Eu é que sei. Ai, 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 vem juízo para você. Ai dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Olha isso aqui. Por isso que o nosso Brasil está sofrendo. Ai dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Ai dos que se vendem por dinheiro. Ai daquele pastor que foi lá visitar o Lula, abençoar aquele homem corrupto. Abençoar a corrupção dele. Não, ele tinha que pregar a palavra e falar para o Lula, se arrependa, senão o teu castigo virá, a tua eternidade será de trevas. Não, vai lá e abençoa. Não, irmãos, é para ir lá pregar a palavra. Não é para ir lá abençoar a impiedade dele. Não, ai, ai, ai desses que fazem isso, que justificam o ímpio. O ímpio está pecando e você fala, deixa ele, tá certo assim. O ímpio está pecando e você fala, não tenho nada a ver com isso. Você não se levanta para proclamar a verdade. Ai, ai. É juízo para você. Negam a justiça do pobre, do fraco, do oprimido. Aleluia! Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, não retirou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Ai, meu Deus. Ah, Senhor, nos livre. Nos livre. Aí depois você vai falar assim para mim, ai, irmã, mas isso aí é Velho Testamento, Deus mudou. Ai, Deus não muda, gente, Deus não muda, Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem e hoje será eternamente. Deus não muda, sua palavra permanece para sempre. Deus não muda. Não caiam nessa. Romanos, capítulo 1 do livro de Romanos, Paulo vai continuar falando sobre este assunto. Aleluia! Vamos ver onde é que está aqui. A ira de Deus contra o pecado, porque o céu, do céu, versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.
Quanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. Diante da criação, não precisa ninguém nem pregar para uma pessoa. É só de olhar diante da criação de Deus. Já é para temer. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Vou ler de novo. Aqueles que não deram glória a Deus, que preferiram dar glórias às esculturas, a outras coisas. Por causa desse motivo, que não deram glória a Deus, não reconheceram o Senhor, o Criador de todas as coisas. Deus, o próprio Deus, os entregou às suas concupiscências. Então vai e viva do jeito que você quiser. Os seus corações se entregaram à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando todos cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, tendo a justiça de Deus, que não são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Não é só fazer isso, mas é concordar, é consentir, é não falar a verdade, é ficar acanhado. Então deixa o trem pegar fogo aí. Deixa a iniquidade prosperar na terra. Você também será cobrado por isso. Ai, você tá vendo como que é assim, né? Não é difícil. Porque aquele que viu a verdade, que entendeu a verdade, tudo para ele fica certo. Tudo para ele é claro. Tudo para ele é bom. Mas aquele que fica, com Deus, contendendo com o Senhor. Pior ainda, aqueles que ficam consentindo com os pecados, concordando com os pecados, tomando a forma deste mundo e pensam que estão servindo a Deus. Não estão. Não estão. Queridos, eu e você, nós somos luz. E Deus olhou para a luz e viu que a luz era boa, está escrito lá em Gênesis, né? Quando ele criou a luz. E ele viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Fez separação. Não ficam juntas. Até porque quando a luz chega, as trevas vão embora, né? Você está num ambiente escuro, quando você chega, você acende a luz, pronto, acabou a escuridão. Mas então, se o mundo está em trevas, é porque os filhos de Deus, a vinha do Senhor, não está dando frutos doces. Ela está dando frutos amargos. Está do mesmo jeito do mundo. Não faz mais diferença. E aí Jesus vai falar assim, o sal, quando ele não presta mais para salgar nada,
ele é jogado e pisado. Escolha de que lado você está, queridos. Escolha em nome de Jesus Cristo. Procure servir a Deus com o teu coração completo, inteiro nele. Não olhe para nada, nem para a direita, nem para a esquerda. Foque em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ande, paute sua palavra, a sua vida, né? Paute sua vida nos mandamentos. Não contenda com os mandamentos de Deus. Reflita depois em Romanos 1 aí. Tem coisa que eu não posso nem explicar aqui. Porque se eu explicar da BO, né, Ritinha? Mas eu vou pedir para o Senhor que o Espírito dele explique no seu coração. Explique no seu coração. E hoje também acabou o tempo. Outro dia a gente fala mais sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Querendo Deus, segunda-feira que vem, nós estaremos aqui novamente para meditarmos um pouco nessa palavra e procurarmos andar nos caminhos do Senhor, porque a gente só vai andar nos caminhos dele quando conhecer quais são as regras para andar nesse caminho. Tem regras, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para todos sempre, amém? Shalom, shalom.